Olá, pessoal. Estamos começando mais uma oficina aqui de redes sociais. Estamos na metade já, quase caminhando para o fim, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Para quem não conhece o projeto, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu vou falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre o projeto. Essa oficina é uma oficina de redes sociais, a gente está vendo desde o momento de criação de uma rede social, até, de fato, quais são os melhores tipos de conteúdo para se falar numa rede social, como que a gente entende concorrência nas primeiras aulas. A gente falou um pouquinho sobre criação de marca, a gente falou um pouquinho sobre público-alvo, sobre persona, e hoje a gente vai dar continuidade. Mas, para quem está começando, para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu às outras aulas, eu vou apresentar o projeto, vou me apresentar e aí a gente começa, de fato, com a oficina. Então, essa oficina, ela faz parte de uma série de ações e de oficinas que estão acontecendo, chama Mães do Morro, parte 2, que é um projeto do Código da Arte, e esse projeto, ele faz parte do Vai 2, né, uma continuidade do projeto que foi desenvolvido pelo Código da Arte em 2019. E esse projeto de agora, ele foi contemplado na 18ª edição do VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais aqui da cidade de São Paulo. Então, esse é um pouquinho sobre o projeto. Eu muito sugiro que vocês vão até a página do Código da Arte, vão até a página da Mães do Morro, fiquem de olho nas oficinas que estão acontecendo por lá, está acontecendo oficina de fotografia, de maquiagem, está acontecendo oficina de gestão financeira, de gestão de negócios, tem também as lives, tem os encontros e discussões, tem os shows também, então assim, tem bastante coisa acontecendo nesse projeto, e é muito legal a gente se envolver, a gente participar, né? Acho que conhecimento não tem limite, quanto mais a gente propaga o conhecimento, mais ele volta para a gente também, e de diversas formas, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Vanessa Fontes, eu tenho 28 anos, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, estou fazendo pós-graduação em Gestão de Marcas hoje, eu trabalho desde 2012 com comunicação, eu escrevi um livro que chama Ama Kudaima, com epílogo sobre Alice, que eu lancei em 2020, e hoje eu trabalho como diretora de criação numa agência aqui de São Paulo. Então, resumidamente, essa sou eu, e sou eu também que vou embarcar junto com vocês nesse universo, que é o universo das redes sociais, que é o universo do digital, né? Porque é tão grande e às vezes é tão difícil a gente acompanhar tudo que acontece, cada rede social nova que é lançada, e aqui a gente tem a oportunidade de começar a entender um pouquinho desse universo, entender como que a gente pode inserir a nossa marca, inserir o nosso produto aqui, né, no digital, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo está conversando, onde todas as marcas estão se posicionando, onde tem negócios novos que estão começando a vender os seus produtos pela internet. Então, é um mundo vasto, às vezes assustador, mas a gente pode ter ferramentas para começar a dominá-lo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre conteúdo para redes sociais. E na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre público-alvo e a gente viu sobre persona. Eu vou voltar um pouco nesse assunto. Se você não assistiu a aula anterior, eu sugiro que você assista. Mas eu vou voltar um pouquinho nesse assunto porque é fundamental para a oficina de hoje. Então, o público-alvo, como eu falei na última aula, é aquela bola mais abrangente, né? Aquele espaço mais abrangente, onde você tem um grupo de afinidades, que são formadas por afinidades ou por segmentações específicas como idade, sexo, localidade, renda. Então, a gente pega esse segmento do mercado, essa fatia do mercado e transforma ela no seu público-alvo. Para isso, né, para a gente entender quem é esse público-alvo, a gente precisa entender do nosso negócio. Então, para quem que eu estou vendendo? Quem que vai se interessar pelo meu produto? Qual que é a faixa etária dessa pessoa? Qual que é a renda média que ela tem? Onde que ela mora? Né? Onde que eu vou vender o meu produto? Vou vender para São Paulo? Vou vender para o Rio de Janeiro? Vou vender para o Brasil inteiro. Então, antes da gente entender o público-alvo, essa segmentação do mercado, é necessário que a gente entenda de fato
qual é a nossa empresa, qual que é o propósito dela, onde que a gente vai atuar e para quem que a gente vai vender. Sabendo disso, a gente consegue criar essa segmentação de mercado, né? Essa fatia do mercado que é o nosso público-alvo. Isso vocês vão conseguir ver muito na primeira oficina e na segunda oficina, que eu falo muito sobre isso. Então, se você não assistiu, é legal você voltar um pouquinho depois dessa oficina e assistir. E o público-alvo aqui para a gente entender melhor qual que é a função dele, né? Ele ajuda a gente a definir um posicionamento de mercado, ele ajuda a gente a alinhar a nossa comunicação, ele ajuda a gente nas estratégias de divulgação e auxilia nas estratégias de promoção, identifica oportunidades. Então, saber quem é essa pessoa vai basicamente direcionar todo o nosso trabalho, vai basicamente direcionar tudo que a gente vai fazer em relação à nossa empresa. Eu vou saber como que eu vou me comunicar com essas pessoas, eu vou saber que tipo de estratégia que eu vou usar para chegar até essa pessoa, qual que é o melhor veículo, né? Qual que é o melhor canal. Eu vou fazer uma propaganda, por exemplo, num carro de som para atingir essa pessoa, eu vou fazer um post na rede social, eu vou mandar para ela alguma coisa no WhatsApp, o que eu vou fazer para chegar até essa pessoa? E a gente também consegue identificar oportunidades. Como eu falei na aula anterior, quando você entende muito bem o seu público-alvo e o seu mercado e a sua concorrência, você consegue enxergar formas de atingir esse público-alvo que às vezes o seu concorrente não está atingindo. Então, quais são as necessidades que essas pessoas têm que eu posso suprir. Então, quando você entende o que a sua concorrência está fazendo, qual que é o cenário atual do mercado, quais são as mudanças que a gente tem na sociedade hoje, o que o nosso público-alvo está buscando? Ele está buscando ser uma pessoa mais consciente, né, nessa questão ambiental? Ele, de repente, é uma pessoa que hoje em dia ele é vegetariano, ele é vegano, ele tem essa consciência social, ambiental. Então, que tipo de oportunidades você consegue enxergar para oferecer um serviço melhor para essa pessoa? Qual que são as mudanças que estão acontecendo em volta de você que podem levar você a enxergar novos caminhos para o seu negócio? Porque os grupos, eles se formam por afinidades, né? A relação entre as pessoas, a relação entre pessoas e marcas não é muito diferente. Então, quando você entende quem é o seu público-alvo, você consegue se comunicar com ele, você consegue oferecer serviços de mais qualidade, de mais assertividade para ele também. Você vai oferecer exatamente o que ele quer, o que ele precisa, ou anteceder uma necessidade futura dele. Então, isso aqui é, assim, um grãozinho de areia sobre a importância de uma segmentação bem definida de público-alvo. Existem muitas outras coisas que estão por trás disso, mas partindo desse princípio, a gente já consegue começar a criar uma segmentação. Na aula anterior, eu fiz um exercício para vocês, que era como você pode fazer para criar um público-alvo, né? Para fazer essa segmentação de mercado. Então, se você ainda não fez, é legal fazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre público-alvo, mas a gente vai falar muito sobre persona hoje. Como que a persona ela pode ser orientada para a geração de conteúdo? Qual que é o benefício de eu ter uma persona bem definida para criar conteúdo, para me comunicar com o meu cliente ideal? Então, assim, se o público-alvo é essa fatia enorme do mercado, essa segmentação do mercado, a persona ela está no centro. Ela é um pedacinho daquilo. Ela é algo muito específico dentro do seu público-alvo. Então, eu posso ter dentro do meu público-alvo diversas pessoas. Aqui mesmo assistindo essa oficina, eu posso ter homens, mulheres de diferentes idades, eu posso ter homens trans, mulheres trans, eu posso ter pessoas que estão abrindo um negócio agora, ou pessoas que já abriram um negócio e estão querendo fazer uma reciclagem. Eu posso ter pessoas jovens que estão querendo criar um próprio negócio. Então, aqui eu tenho uma segmentação muito grande. No fundo, são pessoas que querem desenvolver habilidades ou para gerenciar redes sociais, ou para gerenciar as redes sociais do seu próprio negócio. Mas quando eu vou olhar mais a fundo e vou perceber qual que é o meu público ideal, aí eu vou falar,
o meu cliente ideal, a pessoa, né, que vai estar engajada ali com a minha oficina, é a mulher que tem 2 filhos, o nome dela é Rosana. A Rosana, ela saiu do emprego formal por conta da pandemia, ela acabou perdendo o emprego dela, e agora ela resolveu se reinventar. Ela está buscando uma nova oportunidade para ser empreendedora, então ela quer abrir um salão de beleza no bairro dela. A Rosana, ela é uma pessoa que mexe um pouco em rede social, mas ainda não entende muito bem. E como ela não tem verba para ter outras pessoas, por enquanto, trabalhando para ela para fazer esse gerenciamento, ela mesma quer fazer. Então, a Rosana vai vir e ela vai ser engajada com a minha oficina, porque o propósito dela está muito ligado, né? O negócio dela está muito ligado ao propósito dela, que é realmente fazer o negócio dela dar certo, fazer o negócio dela crescer, se comunicar melhor com o público-alvo dela. Então, assim, aqui dentro da oficina tem diversas pessoas que estão assistindo, mas a Rosana, no caso, seria a minha cliente ideal, né? Seria a pessoa que eu me comunico, que eu falo diretamente. Porque se a gente for falar para todo mundo, a gente não fala para ninguém. E dentro de um negócio, a gente pode ter diversas personas também. Isso não é um problema. Mas a gente vai entender que para cada pessoa, por exemplo, para a Rosana, eu vou falar de um jeito. E vou me comunicar com ela de uma forma, vou entregar conteúdos para ela de uma forma. Para o José, que é uma pessoa que já tem o negócio dele, e que está fazendo aqui uma reciclagem para entender melhor como funcionam as redes sociais, eu vou falar de outra forma, é uma outra persona. Para a pessoa mais jovem, que está pensando em abrir um negócio com os amigos, eu vou falar de um outro jeito, vou entregar um outro conteúdo, vou falar com ela em uma rede social específica, que ela, por exemplo, mais use. Então, tudo isso são formas de você segmentar e de você entender quem é o seu público, quem é o seu cliente ideal, quem é a sua persona, para entregar o melhor conteúdo, no melhor canal e com o tom de voz ideal, né? Com a linguagem ideal. Por isso que a gente faz estudo de persona, que eu falei muito na aula anterior. Não vou me alongar muito no assunto, porque a história aqui da oficina de hoje é outra. E a persona, ela te ajuda a entender de fato quem é o seu público ideal, o que ele busca em serviços e produtos como o seu, quais são as dores dele, o que ele sente de dificuldade quando ele vai procurar um serviço como o seu, quando ele vai no concorrente, quais são qual que é o trajeto que ele faz até chegar na compra do produto ou na compra do serviço. No dia a dia dele, quais são as dores dele? O que ele busca? Qual que é a rotina dessa pessoa? Quais são os melhores canais para eu conversar com ele? Será que ele passa mais tempo no Instagram? Será que ele passa mais tempo no TikTok? Será que ele passa mais tempo vendo vídeos no YouTube? Por onde que eu converso com essa pessoa? Quais são as oportunidades de negócios que eu tenho com ela e como que eu posso antecipar as necessidades dessa pessoa? Então, fazer esse estudo é basicamente você começar a conhecer bem um amigo seu, né? Porque, no fundo, rede social é para se relacionar. E a gente só se relaciona, e eu já falei isso algumas vezes, com quem a gente conhece, com quem a gente tem afinidade. E isso é tanto para a empresa quanto para o seu público-alvo, ou para o seu cliente ideal. Se você está se comunicando de uma forma totalmente diferente da que o seu público é ou deseja, você está vendendo talvez para a pessoa errada. Se o seu público-alvo não consegue enxergar essa interação e essa conexão entre vocês, ele não vai nem engajar com o seu conteúdo, ele não vai comprar do seu serviço, contratar o seu serviço, comprar o seu produto. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, de um estudo, de um entendimento que relações são construídas e a gente precisa conhecer o outro. Nesse caso, a gente precisa conhecer esse cliente ideal, a gente precisa conhecer essa persona e a gente precisa conhecer esse público-alvo. Porque, no fundo, todo mundo quer um cliente fiel, mas você não se casa com alguém que você não entende ou que não te entende. Essa que é a grande sacada. Então, assim,
Se a gente falou sobre público-alvo, a gente falou sobre um pouquinho sobre persona, retomamos a aula anterior, então, o que engaja, Vanessa, nas redes sociais? O que eu posso fazer que vai ser batata? Todo mundo vai curtir, todo mundo vai comentar, todo mundo vai compartilhar e vai virar aquele dito viral. Então, essa resposta não existe especificamente, porque o que engaja são relações. E para a gente ter relação com a pessoa, a gente precisa entender quem é essa pessoa. E a gente precisa entender que as pessoas são movidas a emoções. Então, aqui tem uma frase muito legal da Mariângela, de uma matéria que eu vi na Rock Contest, que ela fala que os profissionais de marketing de conteúdo ficam muito presos às técnicas, mas eles esquecem que atrair e engajar leitores é, em média, 85% emocional e apenas 15% lógica. Sendo assim, tem esse equilíbrio em mente. Então, a gente não pode ficar o tempo inteiro vendendo o nosso produto na rede social. A gente não pode ficar o tempo inteiro colocando, promoção, compre 3 e pague 2. Não é só isso. A gente tem que entender que para a gente criar uma audiência fiel, para a gente criar esse cliente ideal, que vai ser engajado com os nossos conteúdos, a gente precisa se comunicar e se relacionar com eles. Então, pensando que 85% que para atrair a gente precisa ser 85% emocional, então o que atrai essas pessoas? Como que a gente pode se conectar com elas? Aqui eu coloquei emoções positivas, emoções negativas e emoções provocativas. Emoções positivas, pensa em todos os posts que você viu de memes por aí, onde marcas se aproveitam, né, dessas tendências, dessas conversas aquecidas que estão rolando nas redes sociais para criar conteúdo. Quando você vê aquele vídeo fofinho de gatinho, quando você vê aqueles reels super engraçadinhos com as tendências do momento, quando você vê algo que é inspiracional, que te traz inspiração, quando você vê um conteúdo que te traz informação, que te enriquece de alguma forma, isso revela e demonstra emoções positivas. Quando você vê, por exemplo, na casa das emoções negativas, que uma pessoa está reclamando de uma situação onde ela foi num supermercado conhecido e foi e se sentiu ofendida, se sentiu discriminada. Quando a gente fala em emoções negativas, não necessariamente são discursos de ódio, mas são emoções onde a gente sente empatia, onde aquilo, de certa forma, mexe com um lugar íntimo nosso. Então, esse tipo de conteúdo também engaja. Por quê? E por que tudo isso engaja? Por que posts que trazem emoções positivas, posts que trazem emoções negativas e posts que provocam engajam? Porque eles se conectam, porque o outro se sente pertencente, porque o outro se sente envolvido com aquele conteúdo, porque ele tem empatia com aquele conteúdo, com aquela situação que está sendo exposta, porque faz parte do estilo de vida dele. Então, se, por exemplo, uma pessoa que vende roupa e ela faz alguns stories ou alguns reels mostrando como que ela combina a peça de roupa. Isso faz parte de um estilo de vida das pessoas que a seguem. As pessoas que a seguem querem saber quais são as tendências do momento, quais são as cores, que tipo de textura, que tipo de roupa. As pessoas que são o público-alvo, o cliente ideal e a persona dessa empresa, elas se sentem pertencentes quando essa empresa faz, por exemplo, uma enquete e pergunta que tipo de roupa ela usaria em tal situação. Elas se sentem envolvidas, elas se sentem parte da conversa, né? E essa que é a grande sacada. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que rede social, como eu já falei anteriormente, é para se relacionar. E existem diversas formas de se relacionar com o seu público e ainda assim vender o seu serviço e vender o seu produto. Quando você, por exemplo, faz um post de envolvimento com a sua audiência e nesse post você copia com ela, você
fala, a próxima, vou trazer para mim, eu faço cadernos artesanais, e então se eu pego alguns materiais e eu faço um post pedindo para os meus seguidores, falando para eles escolherem que tipo de material que eu vou usar no meu próximo caderno, que tipo de caderno que eles querem ver. Eles se sentem envolvidos, eles se sentem parte da conversa e parte da minha própria construção. Então, ele está ali fazendo comigo, ele também faz parte daquilo, faz parte do estilo de vida dele também, ter esse tipo de conteúdo, ele está fazendo parte do meu negócio, ele é importante, ele está sendo escutado, ele está sendo colocado aqui em pauta e a gente está pedindo a opinião dele porque ele é muito importante. Essa pessoa é extremamente importante para o meu negócio e eu faço para ela, eu faço para o mundo, então por que não ouvir a opinião dela? Que tipo de caderno você quer que eu faça agora? Você quer que eu use essa cor? Você quer que eu use essa? Eu tenho 3 modelos de caderno, qual que eu vou fazer agora? Que tipo de material? Como que eu vou chamar o meu caderno? Então, esse tipo de conteúdo, ele traz emoções positivas, são emoções provocativas, eu estou provocando o meu público a também interagir com o conteúdo, e isso traz o sentimento de pertencimento, de envolvimento, de empatia e de se sentir parte da conversa, de pertencimento. Então, esse tipo de emoções, esse tipo de conteúdo, são conteúdos que engajam, mas vejam, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo pronta. Porque a real é que a gente também tem que ir muito testando e muito sentindo que tipo de conteúdo faz mais sentido para o nosso público. Óbvio que se a gente entende muito bem quem é esse cliente ideal, a gente vai errar muito menos. A gente vai conseguir realmente ter ideias interessantes, a gente vai conseguir criar conteúdos interessantes, mas isso não é certeza de virar viral, por exemplo, né? Isso não é certeza de, na manhã seguinte, você acordar e ter 1 milhão de seguidores. Não é assim, né? Os criadores de conteúdo, por exemplo, demoram muito tempo até conseguir, de fato, viralizarem e estourarem no digital, né? Na internet. É muito trabalho. E o que acontece é que eles não desistiram, eles estavam sempre inovando, eles continuaram fazendo, eles estavam buscando entender quais eram as tendências do agora, eles estavam trazendo também a verdade deles, né? Como a gente vê por aí, tem muito influenciador digital que traz o posicionamento deles. Você sabe sobre o que ele vai falar. Você sabe que aquela pessoa vai falar de moda, você sabe que aquela pessoa vai falar de racismo estrutural, você sabe que aquela pessoa vai trazer pautas que te interessam, e isso te conecta com ela. Só que entre você chegar no momento onde você tem uma audiência muito grande e onde você tem uma audiência média, onde você está começando, é um caminho, né? É um caminho a ser trilhado, mas é um caminho que fica muito mais tranquilo de ser trilhado quando a gente se planeja e quando a gente começa a entender quem são essas pessoas. Por isso que eu tenho falado tanto sobre persona, por isso que estou falando agora sobre esse envolvimento, sobre essa necessidade da gente estudar mercado, entender as tendências que estão rolando, entender quem é o nosso cliente ideal, para quem que a gente tá falando, né, com quem que a gente está se comunicando, que tipo de emoções que essa pessoa está mais apta a interagir. Então, tudo isso é a fórmula, né? Se houvesse uma fórmula, tudo isso é uma fórmula para que dê certo. É uma fórmula fácil e simples? Não, a gente tem que ir testando. Mas quando a gente tem ferramentas, como eu falei, fica muito mais fácil. Então, como que a gente se conecta com esse público, né? Se eu falei aqui que para a gente se conectar, a gente precisa pensar em emoções positivas, emoções negativas, a pessoa precisa se sentir pertencente, precisa estar envolvida, fazer parte da conversa, ela precisa sentir empatia pelo que você está falando, tem que ter a ver com o estilo de vida dela. Então, como que a gente faz para, de fato, se conectar com ela? Então, é a mescla perfeita de persona e DNA de marca. Então, quando eu falo DNA de marca, na primeira oficina, falei muito sobre isso. Mas é você entender, de fato, qual que é o teu negócio, para quem que você está falando, quais são os propósitos, por que que você existe, por que que o seu negócio existe, para quem que ele vai falar, qual que é a solução que ele traz para o mercado, quem já faz isso parecido com você.
Quais são os valores indiscutíveis para sua marca? O que você não discute? É isso. Eu sou, minha marca é desse jeito. Eu estou, obviamente, né, que a gente vai se reinventando ao longo do tempo e nenhuma ideia fixa. Mas a minha marca nasceu com o propósito de suprir isso e isso. Eu estou conversando com tais e tais pessoas. O meu segmento de mercado é esse. Os meus concorrentes fazem isso, eu faço isso, me diferencio deles por tais e tais coisas. Eu quero deixar tal e tal legado no mundo. Eu vim aqui para isso. Então, quando a gente pensa em criar um negócio, não é uma coisa tão separada, né, da nossa própria vivência. Nós temos desejos, nós temos objetivos, nós sabemos quais são os nossos valores indiscutíveis, nós sabemos por que a gente está trilhando esse caminho. E quando a gente pensa numa construção de marca, não te diferencia tanto. Para você se conectar com outras pessoas, por exemplo, e fazer amigos, e ter esse círculo de pessoas que te envolve, vocês têm coisas em comum. Não estou dizendo que vocês são as mesmas pessoas, que gostam das mesmas cores, dos mesmos estilos de música, que torce para o mesmo time de futebol, não é sobre isso, mas vocês têm algo em comum, né? Tem um fio que une vocês. E quando a gente pensa em marca, também. Então, essa mescla entre entender a sua persona e entender o seu DNA de marca e viver a verdade da sua marca é o que pode, de fato, te ajudar a se conectar com esse cliente ideal. Então, a persona na criação de conteúdo, ela vai te ajudar a entender o tipo de canal que o seu cliente ideal usa, como eu falei, o meu público é um público muito jovem que hoje ele passa muito mais tempo, por exemplo, no TikTok e no Twitter do que no Facebook e no Instagram. Ele nem usa LinkedIn. Então, eu preciso realmente gerenciar o meu LinkedIn de forma contínua? Ou será que eu preciso, nesse primeiro momento, me esforçar e criar conteúdos interessantes e relevantes para onde esse meu cliente ideal está? Então, criar mais materiais para o TikTok, criar mais conteúdo para o Twitter. Então, entender quem é essa pessoa vai te ajudar a entender aonde que ela está. Ah, meu amigo está em São Paulo, como que eu faço? Está no Rio de Janeiro, como que eu faço para me comunicar com ele? Eu sei que a melhor maneira de me comunicar com ele hoje em dia é mandando uma mensagem no WhatsApp. Então, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, se o meu cliente ideal está no TikTok, eu vou me comunicar com ele no TikTok da melhor maneira possível. Não vai adiantar eu criar um post no Facebook, ele não vai ver, né? Ele não está usando aquela rede social. Ah, eu quero fazer um anúncio no Google, por exemplo. Quais são... E eu sei que o meu público-alvo passa bastante tempo no TikTok, no Twitter, mas ele assiste muito vídeo e ele gosta de ler matérias de tais e tais revistas digitais. Então, quando eu vou criar um anúncio para ele no Google, eu não vou colocar esse anúncio para circular, por exemplo, num jornal X. Não, meu anúncio vai ser veiculado nesses canais onde o meu público-alvo está, onde o meu cliente ideal está. Então, eu vou sim criar lá um vídeo para o YouTube, um anúncio para o YouTube, para quando ele passar as músicas ou os streamings ou os canais que ele está assistindo fizer intervalo, passar o meu vídeo, quando tiver lá o anúnciozinho que fica na lateral, aparecer a minha empresa para ele. Eu vou fazer um anúncio nas revistas digitais que ele mais acessa, porque é isso que faz sentido para o meu negócio e para o meu cliente ideal. Você vai também começar a entender que tipo de voz, que tipo de tom de voz você pode usar para se comunicar com ele. Então, se o meu público-alvo são pessoas mais velhas, pessoas que são mais formais, eu não posso ficar o tempo inteiro falando gíria, por exemplo, eu não posso ficar o tempo inteiro me comunicando de uma forma informal, eu não posso ficar o tempo inteiro fazendo memes ou piadas que ele não vai entender. Então, eu preciso me adequar ao tom de voz dessa persona, né, desse cliente ideal. Já se o meu público-alvo, minha persona é mais jovem, eu vou falar com ele de uma forma mais leve, vou falar com ele de uma forma mais informal, eu vou usar o tom de voz que ele usa, eu vou usar o tipo de comunicação
que ele usa, então eu vou me comunicar com ele para ele, né? Não posso usar a norma culta do português, sabe? Da língua portuguesa. Não, eu vou conversar com ele como eu converso com um amigo meu, né? Essa é a ideia, eu vou conversar com esse cliente ideal que é um pouco mais velho, como se fosse uma pessoa próxima, como se fosse um colega de trabalho, como se fosse alguém que tem relação. Então, entender quem é essa pessoa te ajuda super, super, super a entender a forma de se comunicar com ela, né? E para ela. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Entender quem é a sua persona vai te ajudar a entender também, compreender o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir. Então, o que que ele gosta de ver na internet hoje? O que que ele gostaria de ver em um perfil como o meu, que vende coisas como eu vendo? Será que ele gostaria de ver memes? Será que ele gostaria de ver posts provocativos? Será que ele gostaria de co-criar comigo, né? De fazer esses conteúdos onde ele participa? Será que ele gostaria de ver tutorial? O que que ele gostaria de encontrar em perfis como o meu? O que que ele gosta de ver na internet? E entendendo esse cliente ideal, você vai conseguir chegar nessas respostas. E tudo isso vai te ajudar a gerar conexão com ele, porque no final é o que a gente quer, né? É o que a gente tem falado aqui em todas as oficinas e desde o começo dessa. A gente quer se relacionar com o outro. Tanto pessoas, como pessoas com marcas e marcas com pessoas. A gente quer fazer parte da vida das outras pessoas, a gente quer que elas se sintam acolhidas, ouvidas, a gente quer que elas entendam o nosso negócio, a gente quer que elas conversem com a gente, porque senão não faz sentido, né? A gente existir, senão não faz sentido o nosso negócio existir, o nosso produto está sendo vendido. E, como eu falei, né, aqui embaixo eu coloco não menos importante, entender tudo isso vai te ajudar a criar uma estratégia para criar conteúdos que o seu público-alvo, a sua persona, o seu cliente ideal quer ver na sua rede social, né? É uma grande mescla de tudo, onde você vai fazer um conteúdo que engaja, você vai fazer um conteúdo que gera empatia, gera sentimentos, que as pessoas vão comentar, que as pessoas vão enviar para os amigos. Então, tudo isso é um combo para o conteúdo de sucesso, digamos assim, né? E aí, quando a gente pensa de entendimento de DNA da marca para se conectar com esse público e para engajar, quando você vai criar um conteúdo para a rede social, entender, por exemplo, quais são os seus valores e colocá-los em prática na rede social, é muito importante para gerar conexão. Se alguém está seguindo você porque acredita nos seus valores e você não os exerce, você tem muitos problemas a resolver. Primeiro, você não está vivendo a verdade da sua marca, você não está se comunicando com o seu público e ele vai sair ainda falando que a sua empresa não condiz com a realidade. Ela fala uma coisa e faz outra. E isso definitivamente não é legal. Então, usar os seus posicionamentos também é uma forma de criação de conteúdo. Então, não adianta você dizer, e a gente vê muito isso hoje em dia, de empresas que falam que são inclusivas, de empresas que falam que não fazem distinção de raça, sexo, não fazem distinção de religião, e na realidade elas não exercem o posicionamento delas, né? Elas não exercem a verdade delas. Como que elas lidam com isso? Então, quando você me pergunta, é errado eu falar do meu posicionamento? Depende. Depende da forma como você se posiciona. Então, assim, se eu tenho muito forte dentro do valor da minha empresa, que eu sou uma empresa LGBTQIAP+, e eu não me posiciono na rede social falando sobre isso, alguma coisa está errada, né? Então, como que eu vejo algo, ou como que algo muito importante na sociedade está sendo debatido sobre esse assunto e eu não me manifesto? Será que eu estou vivendo a verdade do meu negócio? Será que eu estou vivendo a verdade
os posicionamentos da minha empresa, então isso que deve ser levado em conta, né? E principalmente a forma como a gente vai abordar esses assuntos. Então, toda empresa precisa ter posicionamentos, precisa ter os seus próprios valores e precisa exercê-los, colocá-los em prática, não ser só algo que está no papel e que você coloca no fundo de uma gaveta e quando tem algo para mostrar para as pessoas, você vai lá, tira da gaveta e fala, olha, aqui, esse é meu posicionamento, esses são os meus valores, mas eu não os pratico. Você entra nos meus canais, quando tem um post na rede social, quando tem uma matéria sobre mim, não pratico, não falo sobre isso, é só algo mesmo para dizer que faço, e não faço nada. Então, quando você não vive essa verdade, isso pode gerar vários problemas, né? Primeiro que tem algo errado com o planejamento, com o DNA da sua marca, com a construção da sua marca, e você não vai estar atingindo o seu público, e essas pessoas que vieram por conta disso, vão sair muito frustradas e muito bravas com você. E possivelmente você vai perder essa pessoa para sempre, ela ainda vai falar para mais 10 pessoas. Então, é muito importante a gente entender muito bem a nossa construção de marca e como que a gente vai viver os nossos posicionamentos, os nossos valores. E você pode também usar esses conteúdos para mostrar um pouco sobre a sua razão de existir, né? Como eu falei, para mostrar o posicionamento e como eu estava falando aqui sobre como você vive, né, esse propósito. A minha empresa, ela é uma empresa, hipoteticamente, tá, gente? Eu não tenho uma empresa. Mas a minha empresa é uma empresa que está muito dentro dos valores dela. Responsabilidade ambiental é muito forte. Que tipo de ação que a minha empresa está fazendo sobre isso? Ah, ela faz descarte ou reaproveitamento de materiais? Ela apoia algum projeto de responsabilidade ambiental? Então, você pode mostrar isso nas suas redes sociais também. Obviamente, você não vai ficar mostrando isso o tempo inteiro, até porque é uma conversa, né? Não é um monólogo. Você não pode falar só de você o tempo inteiro, mas você pode falar sobre os seus projetos. Inclusive, deve, porque se isso faz parte do seu valor como empresa, você tem que mostrar isso para o mundo. Mas lembrar que a gente tem sempre que dosar emoção e razão, né? Então, eu falo sobre mim e eu falo com o outro. Então, eu estou me comunicando com o outro. Ninguém gosta de ficar escutando pessoas falarem sobre si mesmas 24 horas por dia, né? A gente quer ter um momento de ser visto. A gente quer ter um momento onde a gente pode falar. A gente quer ter um momento onde a gente seja escutado. Então, isso é muito importante dosar. Mas você pode pegar esse valor, esse posicionamento, essa razão de existir para criar conteúdo também. Porque isso também ajuda no legado da sua marca, isso ajuda as pessoas verem que a estrutura do seu negócio, isso ajuda as pessoas a entenderem o seu posicionamento e também ajuda elas terem uma empatia com o seu negócio, saberem que, caramba, essa empresa apoia causas legais, assim como eu, essa empresa tem valores interessantes e que condizem com os meus valores. Vou segui-la, né? Vou começar a comentar nos conteúdos dela, vou mandar para pessoas que eu gosto e que eu sei que vão gostar desse tipo de conteúdo. Então, pensar nisso também ajuda muito quando a gente está criando conteúdo para a rede social, seja ela qual for. Então, a gente estava falando lá atrás sobre as emoções, né? E agora a gente está falando sobre como se conectar com esse público, né? O que postar nas redes sociais. Então, isso aqui que eu estou mostrando na tela depende muito do tipo de público que você tem. Mas todo esse material ele pode ser adaptado para a sua realidade. Por exemplo, se tem alguma tendência no momento de conteúdo que viralizou, se tem algum meme interessante para o seu segmento, para o seu negócio, por que não usá-lo para ter uma forma interessante, por exemplo, de abordar um produto ou um serviço seu? Isso vai gerar uma conversa com o seu cliente ideal, né? Ele vai ver o teu post, vai conectar com aquilo que está rolando no digital e ele vai interagir com você. Você pode mostrar, por exemplo, processos do seu trabalho, o dia a dia do seu negócio. No meu caso, por exemplo, que eu falei que eu faço cadernos artesanais, eu posso, por exemplo,
mostrar como que eu faço um caderno, qual que é o processo, que eu pego todas as folhas, corto as folhas, faço os furos, as marcações, eu pego o material que vai ser a capa, eu corto, eu colo, eu costuro todas as folhas. Então, assim, eu posso mostrar o meu processo para essas pessoas, para elas verem como que o produto dela é feito, como que o serviço dela é entregue, né? Então, eu tenho um salão de beleza, vou falar sobre o meu dia a dia. Estou abrindo um salão. Ah, vou mostrar o resultado aqui de uma unha que eu fiz e que ninguém mais no mercado fez. Vou mostrar o resultado de antes e depois de uma cliente, como que ela saiu. Então, tudo isso, todo esse processo, esse dia a dia, pode ser utilizado para você criar conteúdo para rede social. Você pode também trazer curiosidades, informação e inspiração. O que eu quero dizer quando eu falo sobre curiosidades? Então, no seu segmento, o que é interessante você abordar? Por exemplo, você pode falar no caso de uma pessoa que está fazendo, que tem uma empresa de salão de beleza. Ela pode mostrar sobre, deixa eu ver, como que é feito o processo de um em gel. Ninguém sabe, eu não sei. Como que é feito o negócio, eu nem sei o nome, gente, um negócio que passa na sobrancelha, acho que é rena. Então, ela pode trazer essas curiosidades. No caso de tendência, ela pode mostrar, por exemplo, quais são as cores, né? Não precisa ser apenas tendência do digital e memes, ela pode trazer quais são as cores da estação, que tipo de tendência de corte que a gente tem para o outono, para o inverno, para 2023, para 2022. Quais são os tipos de unha que as pessoas mais estão usando. Ela pode trazer informação também. Ela pode falar sobre, por exemplo, os perigos de você usar um produto vencido, um esmalte vencido, os perigos de você ir num salão que não esteriliza os materiais. Ela pode trazer conteúdos de inspiração, e inspiração não precisa ser somente frases motivacionais. Ela pode trazer, por exemplo, um conteúdo que fale sobre justamente sobre essas ideias, sei lá, 5 ideias de corte de cabelo para você arrasar na festa junina que vem aí, sei lá, para você arrasar no Lollapalooza que está rolando agora. Então, esse tipo de conteúdo que envolve o seu negócio, envolve o seu público, envolve o que está acontecendo agora, são conteúdos legais de você mostrar e de você criar. E pensa só, o tanto de coisa que a gente tem para falar quando a gente pensa, por exemplo, em tendência de mercado, quando a gente pensa em meme que está rolando na internet, quando a gente pensa em curiosidade do nosso setor, quando a gente pensa em inspiração, informação, quanta coisa a gente vive no dia a dia da nossa empresa, quanta coisa a gente produz e que seria legal de mostrar o processo. Eu faço sabonetes. Como que é o processo dos sabonetes? Como que essa pessoa escolhe lá as ervas ou as essências que ela vai usar no sabonete artesanal dela? Então, tudo isso é processo e tudo isso pode virar, pode e deve, né? E deve virar conteúdo. Você pode falar também sobre propósito e sobre causas, como eu falei lá no slide anterior, causas que você apoia, propósito da sua empresa, ações que a sua empresa faz, que o seu negócio faz, é, qualquer notícia, qualquer informação relevante do seu setor, você pode trazer também. Você pode criar conteúdos relacionados à inovação, cocriação e interação, o que seria isso, né? Interação, como eu falei anteriormente, como que você usa as redes sociais para fazer com que o seu cliente ideal engaje, comente nos seus posts, né? Fazer enquetes, por exemplo, você pode criar desafios, você pode co-criar com ele, então criar um produto que tem que vai levar o nome dele e ele que vai criar junto com você. E isso, inclusive, tem acontecido muito, né? Então, pessoas que têm ali, de repente, uma participação até. Você vai criar uma estampa para um próximo tênis. E ou esse tênis vai ser vendido com o seu nome, ou você vai ganhar ali uma parcela sobre todos os tênis vendidos, sobre todo o produto vendido. E aí você cria um grande desafio dentro da rede social
para gerar engajamento com o seu público. Você pode trazer conteúdos que envolvam inovação, mostrando o que você faz de diferente, o que está rolando no mercado também em relação ao seu setor que pode interessar o seu cliente ideal. E tudo isso, como eu falei anteriormente, traz o pertencimento, traz para essa pessoa esse entendimento de pertencer ao seu negócio. Isso vai ajudar a envolver o seu cliente ideal, fazer com que ele tenha empatia, e isso gera humanização. Eu tenho escutado, e a gente escuta muito falar sobre, a gente precisa humanizar as redes sociais e tal. O que é humanizar as redes sociais? É não usar fotos de banco de imagem só? Não é só isso, né? Quando a gente fala em humanização de rede social, a gente está falando desde a forma como a gente entrega um produto, até como a gente responde um comentário, como a gente mostra o nosso produto, como a gente se comunica com outra pessoa. Humanizar uma rede social é começar de fato a falar com essa audiência, começar de fato a ouvir o que essa audiência quer e o que ela precisa. É com isso que é através disso que você humaniza uma rede social, né? Não é só parar de usar, por exemplo, foto de banco de imagem, parar de usar aquelas artes super trabalhadas e usar mais vida real. A vida real é a vida onde a gente conversa, é a vida onde a gente entende o outro, é a vida onde a gente fala para o outro, mas com o outro, e ele responde a gente, porque a gente está se conectando com ele. Então, isso é humanizar, né? Também. Bora lá. E aí eu trouxe esse post que eu vi esses dias, não sei se vocês viram essa tendência, né? Eu só bebi um pouquinho de água. Não sei se vocês viram o lance da música da Anitta, que estava fazendo, todos os brasileiros fazendo uma grande campanha para chegar ao primeiro lugar. E todas, ou a maioria das marcas usaram isso para fazer conteúdo. E deu muito certo. O Ponto Frio, por exemplo, fez esse post, que eu achei super legalzinho. Inclusive, eles estão se posicionando de uma forma bem diferente de anos atrás, né? Eles passaram por um rebranding e tal, e agora se chama Ponto só. E os conteúdos estão cada vez mais divertidos. E você entra na rede social do Ponto Frio, por exemplo, você não está vendo uma pessoa, você está vendo o pinguim, né? Você está vendo ele. E ele está humanizando a página, porque ele está se envolvendo, aproveitando a Anitta aqui, ele está se envolvendo com esse público, né, que segue o Ponto Frio, ele está se comunicando com essa galera, ele está falando diretamente com eles e eles estão respondendo, né, eu não sei agora ao certo quantas curtidas tiveram, quantos comentários tiveram, mas todo mundo comentando. E ele começa a responder a galera, né, nesse caso o social media começa a responder. E dá muito certo, e vira uma grande conversa, e você percebe que as pessoas estão engajadas ali, elas estão realmente interagindo com a marca. A gente está trazendo uma marca grande aqui, mas isso acontece também com marcas pequenas, né? Você tem uma audiência pequena, mas você está conversando com ela vai te responder. E o mais legal disso é que ela te respondendo, o seu post começa a ser mostrado para outras pessoas que vão comentar também, que vão compartilhar, e isso sim começa a movimentar a sua rede e você começa a ver que o seu conteúdo está sendo visto e a sua marca está sendo cada vez mais exposta dentro das redes sociais, né? Os criadores de conteúdo, eles têm uma grande dificuldade, principalmente no Instagram, dessa questão de ser visto, né? Porque a rede acaba limitando um pouquinho o alcance. Então, para que você tenha um bom alcance, você precisa ter um conteúdo muito refinado e muito direto e muito específico para um público, porque aquelas pessoas que te seguem hoje, elas vão comentar e elas vão compartilhar. E a partir do momento que elas começam a engajar, interagir com esse conteúdo, ele vai sendo mostrado para outras pessoas. E outras pessoas vão vendo, compartilhando, e aí vira uma bola de neve, né? As coisas começam a acontecer. Só que para isso não adianta a gente criar um conteúdo vazio, um conteúdo que não entrega nada, um conteúdo que não envolve, que não
faz a outra pessoa se sentir pertencente, que não gera empatia, que não desperta nenhum tipo de emoção, né? Isso é o que eu tô falando nos outros slides, mas é justamente isso aqui que o Ponto Frio fez. Ele pegou uma tendência, usou o, o influenciador, né? Que ele é um grande influenciador da marca aqui, e criou um conteúdo em cima disso e gerou muita conversa. E ele estava disposto a conversar, porque ele começou a responder todo mundo e isso foi gerando mais comunicações, mais compartilhamentos e mais comentários, e aí a coisa se expande. Então, já que eu falei sobre engajamento muito hoje, sobre criação de conteúdo, sobre que tipo de conteúdo você pode criar, eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode medir o engajamento. O engajamento são as interações que você tem dentro do seu post ou dentro da sua página. Então, quando a gente fala de Instagram, por exemplo, são curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, cliques. Por exemplo, você fez um stories e agora o Instagram, um tempo atrás, liberou a parte de link. A pessoa clicou no link para abrir a sua página, ou então qualquer outra coisa que você tenha colocado ali. Isso conta salvamento, como eu falei, acesso ao seu perfil. Então, tudo isso é engajamento. E o alcance, né, quando eu falo de audiência, alcance é o número de pessoas que visualizam o seu conteúdo. Então, você pode pensar nisso como um número de pessoas individuais que visualizaram o seu post. No mundo perfeito, cada um dos seus seguidores veria o seu post, né? Então, eu tenho 1.200 seguidores, 1.200 seguidores veriam o meu post, mas não é isso que acontece, né? Então, você tem um número muito mais limitado de pessoas que são impactadas com o seu conteúdo, e se você fizer um conteúdo que não tem relevância para elas, o seu alcance vai diminuindo cada vez mais. Mas, quando você cria um conteúdo que gera conversa, o seu alcance cresce. Então, ao invés de você atingir 1.200 pessoas, que seria o mundo ideal, você vai atingir 3.000 pessoas. Daqui a um tempo, você vai atingir 5.000 pessoas. Por quê? Porque você está criando um conteúdo que conversa com o seu cliente ideal, que gera emoções, que faz ele se sentir pertencente, que ele vai querer comentar, que ele vai querer fazer parte daquele mundo, daquele universo da sua marca. Então, isso cria, sim, um efeito em cadeia, e o que é muito legal. Então, o alcance, ele é uma medida do seu público efetivo que está vendo aquele post. Então, como que a gente mede engajamento? Tem várias formas de medir engajamento, eu vou mostrar duas formas, que uma é engajamento da sua página completa do Instagram e uma é engajamento do post. Então, engajamento de página, quando você vai lá na página do Instagram e você tem uma conta comercial, a gente vai falar um pouquinho sobre conta comercial, conta de criador de conteúdo e a conta comum na próxima oficina. Mas quando você vai lá e você tem uma conta ou de criador de conteúdo ou uma conta comercial, tem uma parte que ele mostra métricas, né? Métricas são esses dados de que os seus conteúdos geraram em um mês específico. Então, quando eu vou medir o engajamento de página, eu quero medir, por exemplo, o engajamento que eu tive em março. E vou pegar todas as reações nos meus posts, eu vou pegar todos os compartilhamentos que as pessoas fizeram, todos os comentários, todos os cliques, todos os salvamentos, todas as visualizações de perfil, vou dividir pelo alcance, né, quantas pessoas foram alcançadas, e multiplicar por 100. Eu vou mostrar isso melhor, né, na prática, mais ou menos para vocês visualizarem onde que fica essa parte de que vocês conseguem medir, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Mas quando você faz essa conta, você chega numa taxa de engajamento. No Instagram, uma taxa de engajamento boa hoje é considerada de 1 a 5%. Então, digamos que nesse mês de março eu tive 50 curtidas, eu tive 10 salvamentos, 10 pessoas salvaram os meus posts, isso em todos os posts que eu fiz em março. Eu tive 15 comentários em todos os posts que eu fiz em março, eu tive 8 cliques em todos os posts que eu fiz em março, 10 pessoas visualizaram, visitaram meu perfil em março,
e eu alcancei 1.200 pessoas, ou seja, 1.200 pessoas viram os meus posts. Então, eu vou pegar curtida, salvamento, comentário, clique e visualização, que dá 93, vou dividir por 1.200, que foi o meu alcance, e multiplicar por 100. Então, a minha taxa de engajamento é de 7,75%, que nesse caso supera uma taxa boa de engajamento. Ah, Vanessa, eu tenho poucos seguidores ainda. É possível ver se o conteúdo que você está fazendo está dando certo? É possível você, inclusive, ir testando novos conteúdos. Ah, eu tenho 300 seguidores, tá? Então, esse mês, quantas pessoas curtiram, né, os seus posts? Quantas pessoas salvaram? Quantas pessoas comentaram? Você vai ter uma taxa de engajamento e você vai entender também o que está dando certo, o que não dá. E aí você pode, no final do mês, ver que tipo de conteúdo que mais engajou, que tipo de conteúdo que as pessoas mais comentaram, quais foram os conteúdos que elas mais enviaram para outras pessoas, compartilharam, quais são os conteúdos que elas mais salvaram. E tudo isso vai te ajudar a entender o que está dando certo e o que não está dando certo, né? Porque no fundo a gente mede taxa de engajamento, não é para, que legal, tá dando certo aqui, eu tô com uma taxa ótima. Não é para isso, né? A gente mede para a gente ver se a nossa comunicação está funcionando, se o nosso público está sendo atingido, que tipo de conteúdo que ele mais tem curtido, para que a gente possa, em abril, por exemplo, trazer outro tipo de estratégia se for necessário. Então, a gente percebe muito essas métricas de vaidade, né? Eu preciso ter 10 mil seguidores no Instagram, eu preciso ter, sei lá, 500 curtidas. E aí, quando você fala em seguidores, não, eu vou comprar seguidores porque eu quero ter 10 mil seguidores para as pessoas verem. Tá, mas aí você vai ter 10 mil seguidores comprados dentro do seu Instagram que não vão estar engajando em nada com a sua página e você ainda vai correr o risco do Instagram colocar sua conta no shadow ban. Você não vai mais mostrar o seu conteúdo nem para quem você comprou, né? Nem para o seguidor que você comprou e nem para o seu público de verdade. Você vai ter uma página ali que é uma página inútil. Então, a gente não pode. O número de seguidores é uma consequência do nosso trabalho, é uma consequência do conteúdo que é postado. E a gente tem que falar para uma, para duas, para 100, para 2 milhões de pessoas, independente da quantidade, né? Entregar sempre conteúdo de valor, porque é isso que vai fazer uma construção saudável do nosso público. E, bom, eu falei demais aqui, mas a outra forma de você entender é um pouquinho mais simples e aí você começa a testar já, engajamento por post. Então, hoje mesmo você pode fazer um teste, você pode pegar alguns posts seus e entender, pegar essas interações, eu não coloquei o exemplo porque é bem parecido, você vai pegar as interações que você teve nesse post, vai pegar e dividir pelo alcance, né? Quantas pessoas viram esse post e multiplicar por 100, aí você também vai ter uma taxa de engajamento daquele post. E entender se está uma taxa legal, se as pessoas estão realmente curtindo, comentando, se está sendo entregue para as pessoas, o que elas estão achando, se elas estão salvando para ver depois. Então, isso te ajuda a criar um bom planejamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento de conteúdo e calendário editorial na próxima oficina também. Então, já vejam as aulas anteriores, né, porque são importantes. Se quiserem, revejam essa aula depois. E quando a gente se encontrar na próxima oficina, a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento de conteúdo. E entender aqui esse engajamento vai, como eu disse, ajudar a gente no próximo mês trazer conteúdos relevantes e conteúdos que o nosso público vai se identificar. E aí a gente está chegando quase no final da nossa oficina de hoje. E a pergunta que eu escuto muito é: tem arte perfeita para rede social? Existe uma arte perfeita? E a minha resposta é não. Não existe arte perfeita para rede social. Você não precisa criar aqueles posts incríveis, com vários efeitos e tal. Você não precisa criar artes com texto, nada disso é necessário. Essas coisas são consequências
de outras coisas que aí são, principalmente a identidade da marca, principalmente que tipo de forma de conteúdo o meu cliente consome. Então, por exemplo, eu não preciso, por exemplo, fazer post estático, né, que são as imagens. Eu sei que o meu público-alvo, ele gosta muito mais de ver vídeo, por exemplo. Então, eu vou criar mais vídeo. Eu vou criar, então, nesses vídeos, um conteúdo mais interativo, eu vou fazer umas animaçõezinhas e tal. E isso é consequência, né? Isso é consequência do que a gente estudou sobre a nossa persona e sobre o nosso cliente ideal. A gente não está fazendo porque o outro está fazendo, a gente está fazendo porque faz sentido para o nosso negócio. E isso que é o importante. Todo conteúdo e toda arte, ela precisa fazer sentido para o nosso negócio, fazer sentido para a nossa conversa com o nosso público-alvo, porque a função de uma arte, ela é, entre outras coisas, tá? Mas eu trouxe aqui 5 fatores importantes. A função dela é informar, falar sobre alguma coisa para o seu cliente ideal, é se conectar com ele, é chamar a atenção dessa pessoa, é trazer a identidade da sua marca para que quando essa pessoa veja o material seu em outro lugar, ela lembre da sua marca, né? Então, as minhas cores são verde, roxo, eu sempre uso tais e tais tipos de imagem, tais fontes, eu me comunico dessa forma. Então, quando o meu cliente ideal vê alguma coisa minha fora do Instagram, ele vai bater o olho e vai lembrar de mim. Então, por exemplo, se você vê um post que fala sobre o McDonald's, se tiver uma faixa vermelha e uma faixa amarela, e só tiver, por exemplo, eu amo muito tudo isso, que era ou é, não lembro mais, o slogan do McDonald's, você vai saber que está falando do McDonald's e não precisa ter o logo do McDonald's ali, né? Porque é uma construção de marca. Se você vê, por exemplo, alguma coisa do Nubank por aí, não sei se vocês são usuárias ou usuários do Nubank, mas se você vê alguma coisa do Nubank por aí, roxinho e tal, você vai lembrar do Nubank. E mesmo que, às vezes, mesmo que não seja do Nubank, você vai lembrar do Nubank. Você vai lembrar do McDonald's, você vai lembrar da Americanas, porque ela construiu essa marca, né? Então, a nossa arte, né, o nosso post, o nosso vídeo que a gente usa na rede social, ele também serve para isso, ele serve para criar a lembrança da nossa marca e para trazer a identidade dela para que ela seja cada vez mais lembrada pelo nosso cliente ideal, para que a gente construa realmente essa marca e que ela seja coerente com o nosso negócio e que ela seja lembrada por essas pessoas. Então, esses são alguns dos 5 fatores que são funções de uma arte. Então, não existe arte ideal. Você pode tirar uma foto, você pode colocar um fundo com texto, você pode fazer uma animação fantástica, você pode fazer uma obra de arte. A única coisa que a sua arte precisa, de fato, é informar, conectar, prender a atenção, trazer a identidade da sua marca, criar uma lembrança da sua marca e, principalmente, fazer sentido para o seu negócio e para a comunicação que você está estabelecendo com o seu público-alvo. Então, não existe arte perfeita, coloquem a mão na massa, façam vocês mesmos. Quem está começando, a gente sabe que o empreendedor, ele tem que, eu já falei isso algumas vezes, mas ele tem que ser o próprio financeiro, ele tem que ser o artista, ele tem que ser o social media, ele tem que ser o redator, ele tem que vender também, ele tem que pagar os funcionários, ele tem que comprar o material, ele tem que fazer tudo, né? Então, faça você mesmo por enquanto, quando tiver a possibilidade de crescer, de crescimento, também leve esse crescimento para as pessoas que precisam, pessoas que estão próximas, pessoas que buscam oportunidade, né? Porque a gente partilha e quanto mais a gente partilha, mais a gente recebe. Então, se a gente está ganhando louros, a gente divide esses louros com as pessoas. Por hoje é isso. Se vocês gostaram, é legal deixar um like aqui nesse vídeo, não é mesmo? Nas próximas aulas, a gente vai falar, na oficina do dia 4, a gente vai falar sobre planejamento para redes sociais, como otimizar o tempo desse empreendedor que já tem muito para cuidar. A gente vai falar sobre definição de objetivos para as redes sociais, dicas para vocês se planejarem e para planejarem o conteúdo de vocês, agendamento de postagens, calendário editorial.
Na oficina do dia 5, a gente vai colocar a mão na massa, ver mais ou menos como que cria as redes sociais, para que serve cada uma delas, que tipo de pessoas que eu posso esperar encontrar por essas redes sociais, as principais redes sociais existentes e como criar um Instagram. E na última oficina, a gente vai falar sobre concorrência e sobre vendas, né? Como vender através das redes sociais, o que a gente pode aprender com o nosso concorrente, para gerar conteúdo de valor, quais são as boas práticas das vendas nas redes sociais, e a gente também pode falar, inclusive, um pouquinho sobre as boas práticas de conteúdo nas redes sociais, né? O que é bacana de postar e o que não é bacana o que não é legal postar. A gente falou um pouquinho hoje sobre, vou até voltar aqui um pouquinho para vocês verem, sobre tipos de conteúdo que a gente pode criar para a rede social, e a gente viu aqui que tem muita coisa, né, que é possível criar, tendências de mercado, tendências do setor, tendências das redes sociais, tendências de memes, a gente pode trazer curiosidade, a gente pode trazer informação, a gente pode trazer inspiração para essas pessoas, falar sobre os nossos propósitos, as nossas causas, inovação, cocriação, a gente pode criar conteúdos de interação, a gente pode mostrar o nosso processo, nosso dia a dia, e a gente pode também, em vários cenários aqui, falar sobre o nosso produto e serviço inserido dentro desses cinco maiores, mas a gente pode também especificamente vender o nosso produto e serviço. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a regra 80-20. E só para dar um spoiler, a regra 80-20 ela fala que a gente precisa conversar 80% e vender 20%. Porque, como eu falo, sempre vou repetir aqui para finalizar a oficina, a gente precisa se relacionar nas redes sociais e não apenas vender, né? A venda acaba sendo uma consequência de um público que está engajado com o nosso serviço, com o nosso produto e com a nossa marca. Então, por hoje é isso. Agradeço vocês. Aproveitem para seguir a gente no Instagram. Podem me seguir. Sigam o coletivo, @código da arte, o projeto Mães do Morro e eu, Nes Fontes. Muito obrigada. A gente se vê na próxima oficina e até lá.